Pessoal, deu start aqui no início da gravação, tá? Vamos compartilhar a tela aqui. Pô, só compartilhar a tela aqui. Eu ia apertando errado. E aí, Wanderson, bom? Compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se seu áudio está compartilhado aqui. E aí a gente. Ah, o seu microfone está compartilhado aqui. Então, na última aula, vamos recapitular aqui. Última aula, nós fizemos isso, a primeira parte aí da análise da atividade um, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente fez. Atividade um não, né? Atividade 3. Ah, sim, o arquitetônico aqui. Eu até fiz o arquitetônico 2, não, eu lancei ele aqui, ó. É porque a gente tem que usar a atividade, a folha de atividade 2, né? Utilizar o arquitetônico do um ou arquitetônico do 2. Como a gente já fez o do um, né, na atividade um, a gente lançou os pontos, né, usando o método lá da NBS 5410. Na atividade 2, a gente fez a divisão dos circuitos, né? Na atividade 3, você pode fazer o, o da arquitetura um, né? Ou da arquitetura 2, né? Obviamente, a maioria vai escolher o da arquitetura um, porque o da arquitetura um a gente já vem construindo ele desde a atividade um. Aí eu lembro que eu fiz aqui um arquitetônico aqui, quer ver? Ó, foi projeto. E ó, planta arquitetônica 2, isso mesmo. Eu vou ver se eu coloquei ele aqui, ó, nessa pasta como extra aqui. Ah, folha de resposta. Ele não tá aqui, não. Eu até tinha usado essa planilha aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar. Deixa eu ver se é essa planilha mesmo aqui, só ter certeza. Ah, foi exatamente essa mesmo, ó. Aí eu lembro que a gente estava até fazendo até eu modifiquei a fórmula aqui, ó. Ah, foi isso mesmo, ó. Até eu modifiquei a fórmula, porque aí ele tá pegando, ó, tá fazendo o somatório da primeira linha aqui, né? A 4, por exemplo, ele multiplica a quantidade, né? O C4 aqui, por exemplo, ó, a quantidade de luminárias, né? De 100 vezes a potência aqui, né? É isso mesmo. Ó, inclusive, essa folha aqui, o professor do presencial, ele mostrou uma folha dessa. Ele entregou uma folha dessa para vocês?
Ele entregou aí, Wanderson? Ou John me responde aí. Tá liberado o microfone, tá? Aí Eu a não gente recebi vê. Passou ela, não. atividade no telefone. Não, não, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa planilha aqui, tá? Agora aqui no nessa pasta aqui da folha de atividade 3. Porque a gente pode copiar aqui e fazer os cálculos também para arquitetura 2, tá? Que a arquitetura um a gente já fez tudo, né? Aí, geralmente, eu não me lembro em que aula do presencial ele mostra essa planilha aqui. Aí até na aula passada eu fiz a modificação dela aqui, ó, para caber certinho nas cargas que a gente levantou. Esse daqui foi da arquitetura um, ó. Porque essa planilha a gente pode colocar aqui, ó, elétrico casa um, né? Essa planilha que a gente captura e coloca no. Se a gente fosse fazer no AutoCAD normal, né? Assim, quando eu falo normal é que não tem nenhum programa BIM, né? Que faz o desenho e ele considera o desenho como um elemento inteligente, ó. É aqui que a gente copia, ó. Aí essa planilha que eu fiz da aula anterior, ela ficaria melhor aqui, ó, na casa um aqui, na arquitetura da casa um, tá? É porque Nossa, o atividade 3 o que que é? É você pegar recapitulando lá da parte um, né? Você pegar, por exemplo, essa arquitetura aqui, ó, que tem ela em PDF, né, em DWG, né? Pegar essa arquitetura e transformar nesse projeto aqui, ó. Aí você pode fazer tanto no. Aí você pode fazer esse desenho, esse esquema aqui, ó. Na verdade, esse esquema tá bem genérico, viu? Tem esquema em projeto que fica melhor. Dentro da caixa de medição, eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Mas esse aqui é genérico, ele serve. Você coloca como detalhe, né, da medição geral, né? Geralmente na medição geral, você tem o disjuntor geral, o DPS, dependendo, você coloca no geral o DR, né? Mas geralmente, assim, pela regra, o DR é só para áreas molhadas, que eles chamam, né? Que são a cozinha, lavanderia, copa, área externa, né? Mas eu aconselho, né, na qualidade de projetista, eu aconselho vocês colocar o DR no geral da instalação inteira. Aí, geralmente, você põe um DR geral dentro aqui do apartamento ou da residência, né? Como geral aqui, o dispositivo DR, né? Ou então faz igual no desenho aqui, ó. Isso aqui é só dispositivo DR. Ele só protege contra choque elétrico, né? Aí, se você pegar um disjuntor DR, é porque tem essa diferença, né? Se você falar dispositivo DR, ele só protege contra choque. Se você falar que ele é disjuntor DR, quer dizer que ele tem a função termomagnética, né, que é curto-circuito, contra sobrecarga, ou seja, mais potência do que o circuito foi projetado, e também, né, a função do DR. Aí você vai utilizar os quatro espaços aqui da caixa lá de medição, né, geralmente a gente utiliza aquela que tem os slots, né? Porque esse daqui, ó, ele já ocupa quatro slots, né? O slot das fases e o slot do neutro, né? Geralmente, se não me falha a memória, o neutro ele fica nessa terceira posição aqui, ó. Geralmente, sempre nesse último borne aqui. Mas o desenho não tá errado não, viu? O quadro de carga, o diagrama unifilar, né? Indicando aqui, ó, o disjuntor geral, os circuitos terminais aqui, o detalhe lá
do ponto de força específico que é do chuveiro, legendas. Aí o que que a gente pode fazer? Pode, é, deixa eu fechar aqui salvar aqui. Aí essa planilha eu vou colocar aqui e o arquitetônico 2 para a gente fazer aqueles cálculos, praticar o cálculo, né, de dimensionamento da iluminação e da carga, tá? Deixa eu voltar aqui. Rapidão aqui. Deixa eu ver, ele está no formato pasta. Vou colocar dentro da pasta folha de exposta atividade 3. Eu vou colocar o arquitetônico com cotas, né? Igual eu fiz lá na atividade 1, atividade 2, né? Planta arquitetônica com cotas da arquitetura 2. Eu vou até pegar o com cotas da arquitetura 1, né? Caso vocês queiram fazer novamente aí, tá? E a planilha. Deixa eu ver, essa planilha aqui, ela tá no material de momento presencial. Deixa eu só achar aqui onde que ela fica aqui. Eu sei que em uma das aulas o professor ele usa a planilha aqui, só não sei em qual aqui. Mas já pus aqui, ó, já vou carregar. Ó, agora dá para compartilhar aqui. Aí você vem aqui, ó, na aba situação de aprendizagem. Você vem aqui em folha de exposta atividade 3, né? Agora você vai ver que tem mais, né? Que tem esse daqui, ó, da atividade 3, ó. Aí eu coloquei de proposta atividade 3 para vocês fazerem a planilha, né? Na hora que você fizer o cálculo para dimensionar o da arquitetura 1, que vocês já fizeram, né? Alguns já fizeram, tanto na atividade, que foi na atividade 1, a tarefa da atividade 1, a tarefa da atividade 2 foi dividir os circuitos, então a gente vai repetir aqui na atividade 3, aproveitando que vocês têm mais aulas, né? A gente vai repetir na atividade 3 todo o passo a passo, só que agora para a arquitetura 2, né? A gente já fez para a arquitetura 1, né? Então, a atividade 3 é o fechamento, né? É o fechamento é, do projeto, né? Você pegar o cálculo de dimensionamento de iluminação e de tomadas, né? De uso geral, a do específico, né? Pegar esse cálculo, dividir o circuito, que foi a atividade 2, né? E, por fim, colocar esses elementos na planta baixa aqui, né, do projeto elétrico. Aí, geralmente, no carimbo, aí você coloca, ó, projeto elétrico, arquitetura casa tipo 1, né? Aí, planta baixa, térreo, iluminação e tomadas. Aqui você põe a legenda, né, para dizer, ó, por exemplo, ó, eletroduto corrugado, né, o famoso corruguete amarelo, quando o eletroduto ele está desenhado com a linha contínua, né? A linha tracejada aqui é
o dash, né, que o pessoal chama, é para, por exemplo, subterrâneo. Aqui não está falando, não. Ah, não, embutido no piso, tá certo. Ó, embutido no piso. Esse daqui é na parede. E esse tracejado com um ponto, né, o dash dot, é no teto, tá? Geralmente, nos projetos que eu já vi, utiliza esse aqui só para esse pro tanto o teto quanto na parede. Engraçado, ó, que esse daqui, ó, tá falando que ele tracejado é na parede, né? Então ele deveria estar fazendo esse, né? Às vezes na hora de executar o pessoal pode ficar meio, como é que fala? Meio reticente, né? Que aqui tá falando, ó. Embutido. Ah, não, esse aqui é embutido no piso, esse, o traço ponto, que é o no teto, né? Então, ele literalmente, ó, desceu, em vez dele subir e ir para o forro, né? Ele foi pelo chão, né? Esse daqui, ó, esse veio na parede, esse veio no chão. Isso mesmo. Então, a atividade 3 é você pegar tudo que você calculou na arquitetura um e aplicar, e depois tudo que você calculou, né, na arquitetura 2 que geralmente a arquitetura 2 o professor gosta de fazer o do presencial, né, ele gosta de fazer no presencial justamente para a gente é, é, praticar esses cálculos. Porque esses cálculos, normalmente, vocês vão esquecer eles, viu? Quando eu passo muito tempo sem ministrar aula desse assunto, eu esqueço. Sempre eu tenho que dar uma olhada lá na NBR 5410 para relembrar o cálculo. Por isso que eu forneci esse. Deixa eu baixar aqui, né? Aí faz o download da pasta. Eu só vou retirar aqui, ó. Eu vou pedir para ele extrair para. Eu só vou retirar aqui da pasta, ó, os arquitetônicos aqui, né? E a planilha. O restante eu já tenho aqui, né, na pasta de atividade 3 de vocês. Então, para a gente fechar vamos pegar lá o desenho que a gente usou. Desenho que a gente usou aqui para refazer, né? Na verdade, a gente nem precisa dele, não. A gente precisa da folha de atividade um aqui, ó. Ah, eu fiz foi no rascunho. Deixa eu ver se eu fiz o rascunho. É, foi o rascunho, isso mesmo. É isso mesmo, ó. Aí, para a gente conseguir fazer a planilha aqui, aí na aula passada, acho que nesse da atividade um vai precisar. Aí na aula passada, ó, foram dois, né? Dois de 100, isso mesmo, ó. Dois de 100, um de 220, um de 160, um de 400.
Isso aqui é o meu projeto, viu? Eu coloquei como se fosse uma luminária que tem essa potência. Obviamente, é uma potência muito alta eu coloquei como se eu estivesse colocando a luminária de 400. Aí, por exemplo, essa é a carga alocada que ele tem, né? Ele tem a capacidade de iluminação, ó, de 980. Inclusive, foi até o que a gente viu lá na atividade um, né? Ó, que é o rascunho da atividade um, né? Iluminação aqui, ó. Ó, deu 980 aí, ó. As tomadas de uso geral, eu contei aqui, né? Aí lembra que na aula passada a gente só tá fechando aqui pra gente. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou copiar essa planilha e aí, se for preciso, eu vou reformular, vou refazer a fórmula aqui, né? Aí deu 3.700, deu isso mesmo. Ó, tomadas, né? Deu um total. Isso mesmo, ó. Banheiro, cozinha, sala, quarto um, quarto 2, deu 3.700 de carga. Ar-condicionado não tem. Aí o que que eu resolvi, né? Aí eu vou trocar aqui, tá? Ah, professor, na minha eu resolvi colocar ponto de uso específico para ar-condicionado. Beleza, faz aí o seu, tá? Eu coloquei aqui, ó, ponto de força, chuveiro. Imagina, o tanto que a gente demora aqui, né? Obviamente, aí você põe aqui, ó, um. Vamos ver se vai dar o cálculo aqui. Não, ó, tem que refazer a fórmula aqui, ó. A fórmula, ela tem que pegar. Eu vou aproveitar uma dessas fórmulas aqui, ó. Eu vou modificar a fórmula aqui, ó. Eu vou copiar essa fórmula aqui, ó. Isso. É estranho, não deu? Vamos ver. Ah, já copiei. Mas por algum motivo, aí aqui, ó, eu tenho que trocar tudo por 7. Então seria, ó, seria aqui, eu tô na 7, na coluna 7 aqui, né? Então eu vou, nessa fórmula aqui, eu vou trocar tudo por céu. C5, aí seria C7 vezes C4. Aqui, ó, o que que é? C4 vezes C5. Ah, o primeiro é sempre a carga que está aqui, né? Então, ó, J7. Nossa, ele pegou tudo aqui, ó. Não precisava disso, não. Tá, quer ver, ó, no J aqui, ó. J4 com J7. Ó, aqui tá certo. Então é 4 com 7. E aí ele vai trocar aqui, ó. Ah, agora sim, ó.
Ah, agora sim, ó. Porque aí ele pegou, ó, como a única carga. Eu, aqui, geralmente, o Proelétrica, ele faz justamente isso daqui, ó. Aí o chuveiro que a gente utilizou foi o de 4.400 mesmo? Isso, 4.400. Ah, não, agora a fórmula está ajustada aqui, ó. Ele até considerou aqui, ó, e chuveiro não é o cosseno de teta aqui, ó, e não é 0,85 não, viu? É um. Ó, só luminária, dependendo do tipo de luminária, até as de LED, você pode considerar como um aqui, ó. Porque a potência em watt vai ser igual a potência em volt-ampere, né? Isso na indústria não acontece. Aí, como essa daqui é monofásica, deixa eu ver lá se no rascunho eu coloquei. Eu teria que olhar lá na atividade 2. Ó, então aqui já está pronto. O quadro de carga, eu posso até pôr ele no projeto para trocar aquele quadro de carga zoado lá que eu fiz. Ó, quando a gente usa o Proelétrica, o CAD Simo, por exemplo, quer ver? Para deixar mais bonita aqui, ó, eu vou transformar essas células aqui, ó, sem borda. Tá estranho, era para essa linha sair. Era para não ter marcação aqui. Mas enfim, eu vou usar aquela captura mesmo aqui, ó. Cadê o projeto? Tá vendo que ficou gigantesco aqui, ó? Aí aqui é só você ajustar, assim como eu ajustei nesse daqui, ó. Vou ver. Aí você coloca, né, o quadro de cargas, né? Nesse caso aqui, eu considerei ele como monofásico, né? Que lá fala na folha, você considera ele como monofásico. Isso aqui for dar a arquitetura um, né? O elétrico da arquitetura um. Agora a gente vai refazer os passos. Deixa eu ver quantas aulas que falta aqui para ver se dá para a gente fazer isso tudo. A parte 2 aqui a gente já finalizou, ó. A gente tem a. Uai, eu repeti aqui, uai. O selo está repetido aqui. Então, desconsidera esse aqui. Última aula nossa foi dia 9 mesmo, né? Então, a gente tem a do dia 23. Então, isso aqui eu vou até desconsiderar esse aqui, ó. A gente tem a do dia 16, né? A 16 é hoje, né? Então, a gente tem uma, duas, contando com a de hoje, né? Sem contar a de hoje, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ixi, vai dar. Aí o que que a gente vai fazer nesse restante das aulas aí, dependendo se você tiver mais dúvida, né, de dimensionamento, eu posso responder também essas dúvidas. Aí o que que a gente vai fazer agora, a partir de agora? Vamos refazer os cálculos para a gente culminar na atividade 3, só que para a arquitetura 2, né? Quem quiser entregar a atividade 3 com a arquitetura 2, tranquilo, viu? Aí vamos refazer esses passos aí. Vou até fechar aqui o projeto aqui da 2.
deixar o AutoCAD aberto, né? Porque aí eu consigo. Que aqui fala, ó, aí, ó, anexo da planta arquitetônica 1 ou 2, né? E finalize o projeto. Aí aqui eu finalizei, né? Vocês, quem tem quem não tem o AutoCAD aí, não conseguir, né, no momento presencial. Eu sei que para alguns alunos é difícil, às vezes alguns alunos só têm o celular, né, para assistir a aula, outros não têm nem computador de mesa, nem notebook, né? Eu entendo, né, a muitos, porque essa foi a minha realidade, né, na época que eu fiz, né. Eu sei que hoje está muito mais fácil da gente fazer o financiamento, mas é aquela história, né, a gente tem tanto boleto para pagar, né, não? Né, não, Wanderson? A gente tem tanto boleto aí para pagar, aí vocês podem fazer na folha aqui mesmo, aqui no arquitetônico, né? Esses cálculos aqui, o quadro de carga, você pode desenhar aqui, beleza? Aí agora vamos fazer para arquitetura 2, tá? Vou fechar aqui o arquitetura um. Agora o nosso foco vai ser o da arquitetura 2 com cotas. E aí eu vou fazer um rascunho aqui, ó. A gente tinha até começado, ó. Foi isso mesmo. Deixa eu ver se o rascunho, se eu aproveitei algum rascunho aqui. Não, esse é o rascunho da um. Não, não aproveitei, não. Então eu vou gerar um rascunho para a gente ir fazendo os cálculos, né? Até vou pôr aqui, rascunho, arquitetura 2. Fechar aqui. Eu vou criar umas duas, três páginas aqui, né? Porque senão a gente pode sofrer daquele probleminha, né? Lembra lá que. Eu não sei se foi na turma de vocês, é porque eu ministro essa aula para tanta turma. Vou deixar logo umas quatro páginas aqui, ó. Porque depois que eu desenho, né? Que eu faço o vetor aqui, aí a gente vai usar a mesma didática aqui, né? A mesma dinâmica. Ainda bem que existe, né? Os programas aí que fazem os cálculos. No começo, o pessoal fazia tudo na planilha. Eu vou até fechar essa planilha aqui, que nesse primeiro momento a gente não vai precisar dela, não. Aí depois eu vou usar essa mesma planilha aqui para a gente fazer o quadro de carga 2. Aí é só eu copiar ela aqui e alterar as cargas que vão aparecer na arquitetura 2 aqui. Vamos começar, né? É, então vamos fazer a previsão, né? Cargas, iluminação. Escrever sem uma linha aqui é terrível. Iluminação, né? Arquitetura 2. Então a gente já começa aqui, né? Com o banheiro. Ele tem uma área igual a 6 ou é 6,32 metros quadrados, né? A área ela é maior do que 6 metros quadrados. Daí lembra que para iluminação, né?
Para os primeiros 6 metros quadrados, aí eu uso sempre aquele exemplo clássico, né? Para o primeiro ponto de iluminação, você aloca 100 volt-ampere. Para o segundo, né, você vai alocar, para cada 4, você aloca 60 volt-ampere, tá? Deixa eu pôr aqui 6. Então, aí você vai fazer, né? Aí, obviamente, só vai ter um ponto, né? Porque 6,32. Então, para o 6 aqui, a gente já tem 100 volt-ampere, né? 6,32 aqui, ó, menos 4 metros quadrados, vai dar 0,32, né? Metro quadrado. Então, eu não tenho 4 metros quadrados inteiro, né? E até eu já tinha. Isso aqui eu acho que eu usei em outra web aula. Eu tenho quase certeza que foi isso. Ou foi na de vocês? Aí aqui, ó, já temos um ponto. É a mesma história, né? O interruptor, circuito, por exemplo, comando A. Lembrando que é uma carga mínima alocada, né? Potência é real, né? Em volt-ampere, né? Alocada. Não necessariamente eu preciso, né? Ah, então eu tenho que colocar. O professor falou que eu tenho que colocar uma lâmpada de 100 vela, né? Igual antigamente nossas mães aí, né? Mãe, pai, avós aí falava 100 velas, né? Não é 100 e não é nem vela, né? É 100 a carga, a potência alocada é 100 volt-ampere, né? Considerando o fator de potência igual a 1, é igual a 100 watts, né? Mas eu necessariamente não preciso colocar nesse ponto aqui o de 100. Eu posso colocar outros valores, né? A questão é de potência alocada. Essa potência alocada aqui, ela vai fazer parte do cálculo global de potência, igual a gente viu lá na arquitetura 1, né? Que para iluminação deu 980 volt-ampere, né? Então eu posso colocar quantas luminárias eu quiser em todo o circuito, e o circuito era o circuito 1, né? Eu poderia colocar quantas eu quisesse, a- desde que o somatório não dê acima dos 980. Porque aí talvez teríamos que, no primeiro momento, trocar o disjuntor, né? Num primeiro momento, dependendo aí do acréscimo de carga aqui, né? Das potências, nós teríamos que, além de trocar o disjuntor, trocar o cabeamento, tá? Agora vamos para o próximo aqui, né? Ah, lembrando, pessoal, que eu pedi para colocar esse material extra aqui, ó. Ele aqui tá todo bonitinho, ó. De cálculo. Ah, não, acho que ele tá dentro da pasta de projeto. Memorial de cálculo, ó, lembra? Que eu pedi aí, ó, para a monitora colocar para vocês, ó, essa arquitetura aqui, né? E aqui, ó, eu fiz direitinho, bem, né, com calma aí, para vocês entenderem. Eu fiz no AutoCAD, né? Peguei o arquitetônico, peguei cada ambiente, ó, mostrei a área, mostrei o algoritmo aqui, né? O item 9.5.2, né? Da NBR 5410. Aí aqui, ó, viu que era 9,91, né? É maior que 6. Aqui, ó. Ó, um ponto de 100 volt-ampere para os primeiros 6 e mais um, né? Subtraindo aqui, vai sobrar praticamente 4, né? E aqui eu ainda fiz uma nota aqui, ó. Note que o projetista não precisa necessariamente pôr um ponto de 100 volt-ampere e outro de 60, né? Na verdade, se eu fosse ser preciosista aqui, ó, por exemplo, subtraindo o 9,91 de 6, dá 3,91.
Então, eu não tenho 4 metros quadrados inteiro. Se eu não tenho 4 metros quadrados inteiro, nem esse de 60 seria necessário, tá? Aí aqui eu emocionei aqui, mas não necessariamente. Aqui, ó, eu coloquei, cadê o texto que eu pus aqui? Eu coloquei do ponto de vista do projetista aqui, ó. Mas é bom até consertar isso daqui, ó. Mas vocês estão vendo, ó, que tá direitinho aqui, ó. Tomada de uso geral, se a área é maior que 6 metros quadrados, ó, o cálculo do perímetro, fazendo a comparação aqui. Então, e vocês vão utilizar esse memorial exemplo aqui de cálculo como tutorial, né, para vocês fazerem atividade um, né? Eu já tinha deixado para vocês, né? Atividade um e atividade 2, né? Ah, na verdade, para vocês conseguirem dimensionar as cargas aí. Vamos para o próximo aqui. Ainda dá tempo, ó. Ainda temos alguns minutinhos aqui antes de fechar aqui, ó. Vamos fazer o da cozinha aqui, ó. Cozinha tem uma área igual a 10,15 metro quadrado. É maior que 6 metros quadrados. Aí você pega, ó, 10,15 metro quadrado menos 6. Sempre a primeira subtração, ó, já é o 100 volt ampere aqui de carga alocada, ó. Aí menos 6 aí, ó, 10,15 vai dar 4, acho que vai dar 4,15 aí mesmo, ó, 10,15 menos 6, isso mesmo, ó, 4,15 metro quadrado. Aí agora, menos 4, né, que é cada 4 metro quadrado inteiro, né, você aloca 60 volt ampere. E aí, ó, menos 4 deu 0,15. Então, 0,15 metro quadrado. Então, eu já tenho, né, uma carga alocada aqui para a cozinha, ó, de 160 volt ampere. Beleza? Já vou até desenhando aqui, ó, salvando aqui, cozinha. Vou colocar ela aqui para não ficar conflitando com o nome aqui, ó, do ambiente aqui, né? Mesma história, ó, 160. Ah, professor, então precisa pôr 160, é o que eu falei, né? O projetista, depois que ele pega a alocação de carga, a alocação mínima de carga para iluminação, ele que vai decidir qual luminária que ele vai colocar, ó. É o B, né? Circuito um, ó, eu tô pondo circuito um porque geralmente, ainda mais essa, ou uma casa, ou uma residência, né? Pelo arquitetônico 2 ali, ele tá com cara de residência, né? Que mostra até o muro, né? Então, nós temos 160 volt ampere, deixa eu salvando aqui, né? Pra gente utilizar na próxima aula. O próximo aqui vai ser por exemplo, aqui a sala, né? Agora, pessoal, como tá faltando aqui, geralmente eu preciso terminar uns 5 minutos antes, ainda mais hoje que eu tenho 3 aulas aí direta aí, né? Porque senão eu vou acabar atrasando, tá? Tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver se o Wanderson ainda tá aí, ó, o John. Tem alguma dúvida aí? Vocês viram aí, né, acho que o Wanderson já estava desde o início aí, né? O John, eu não sei que hora que ele entrou, né, na aula, mas aí lembrando que eu coloquei o arquivo adicional aqui, ó, lá na pasta, né, da atividade 3, né, lembrando
que eu coloquei o quadro, né? O quadro de carga aqui com a fórmula, né? A gente pode utilizar ele também para arquitetura 2, né? Quando a gente chegar no momento, eu vou mostrar como que a gente faz aqui, né? E a planta com cotas, né, da arquitetura 2 eu coloquei adicionalmente aí para ficar mais fácil. Então é isso, pessoal. Beleza, obrigado. Parar aqui o compartilhamento. Fiquem com Deus e, né, até a nossa próxima web aula. Eu não olhei, hoje eu não tive tempo de olhar as correções de vocês, mas até amanhã eu olho, tá? Correção e FO, beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Valeu, Deus não é.